Boa noite, tudo bem? Vocês me escutam bem? Eu tô aqui de fone, estou de microfone. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de volta às aulas. E aí, vocês estão preparadas? Mães e pais preparados para voltar às aulas? A gente vai falar um pouco sobre ansiedade, ansiedade materna e paterna. Vamos falar sobre a ansiedade das crianças e como é que a gente pode ajudar todos nesse processo de adaptação, de readaptação pós-pandemia ou pandemia ainda, né, gente? A gente ainda tem aí essa questão da pandemia, a gente está aí com essa nova variante, então a gente está prestes aí a entrar novamente em quarentena, a gente vai aguardar as orientações das autoridades para saber como é que a gente vai proceder com tudo isso daqui para frente. Mas, inicialmente, o que nós temos é que nós vamos, claro, sim, vamos ter aulas. Tudo bem, Dani? Nós vamos ter as aulas presenciais. As aulas do meu filho retornam na quinta-feira, dia 27. A lista de material escolar já está por aí. A questão das aulas, o calendário, a agenda, já está tudo funcionando. Então, inicialmente, as aulas voltam presencialmente e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que nós, mães e pais, podemos proceder diante de tudo isso para ajudar as crianças nesse processo. E é claro, olhar para a ansiedade dos pais que afetam sim o comportamento das crianças. O que a gente tem para aprender? O que a gente pode discutir com tudo isso? Vamos lá, que eu trouxe alguns pontos interessantes para debater aqui com vocês. Sempre importante que vocês possam colocar os comentários de vocês, as perguntas. Tem o desafio dos 21 dias lá no Telegram para quem tiver afim de testar alguns exercícios de conexão, de relacionamento com seus filhos. Entra lá no grupo do Telegram ou também no YouTube. Os vídeos estão disponíveis por lá. Tem muito material interessante para vocês. Tudo bem, Dani? Vai participando aí com as dúvidas dos sobrinhos, das tias, dos filhos, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a volta às aulas e como é que a gente pode se comportar diante a tudo isso, né? Então, em maio de 2020, a Unesco decretou o fechamento das escolas e as aulas, a suspensão das aulas em 186 países e regiões. Isso trouxe uma série de impactos para a nossa sociedade, para o mundo, deixando 70% das crianças de todo o mundo numa condição de aulas virtuais, de aulas online. A gente ainda não sabe quais são os efeitos, quais serão os efeitos dessas aulas à distância, porque a gente ainda não tem um estudo ou estudos longitudinais que consigam medir o quanto essas crianças sofreram com os prejuízos pedagógicos, sociais e emocionais com o distanciamento das aulas presenciais. A gente ainda vai ter uma expectativa desses estudos depois que a pandemia, depois que as coisas mais ou menos estiverem normalizadas, mas isso a gente só vai conseguir medir a mais longo prazo. O que a gente pode especular diante disso tudo? Inicialmente, as pesquisas indicam que nós poderíamos pensar em formas de repor esses estudos. E como é que nós poderíamos pensar nessa reposição? De acordo com as pesquisas, nós até podemos fazer reposições estendendo de repente um pouco mais o tempo das crianças na escola. Mas isso também precisa de uma série de avaliações para considerar o quanto as crianças não ficariam tão cansadas ou que as crianças de fato poderiam aproveitar esse período estendido na escola. Alguns estudos vão dizer que sim, as crianças até podem aproveitar esse tempo estendido, e outros estudos vão dizer que, olha, a gente precisa ir com um pouco mais de calma, porque as crianças precisam estar preparadas para isso, elas precisam ter energia para isso, as escolas precisam estar preparadas para isso, e não adianta as crianças ficarem por mais tempo nas escolas se esse período não for aproveitado adequadamente. Então, existe uma série de estudos a serem feitos com relação à recuperação desse prejuízo, desse tempo de aula que as crianças acabaram perdendo durante a pandemia. Ai, Sônia, mas e agora? Como é que vai ser? As crianças vão ficar sem esses estudos, sem essas aulas? Como que isso vai acontecer? Na verdade, todas as crianças, principalmente no Brasil, considerando o Brasil, todas as crianças tiveram um certo atraso pedagógico e um certo atraso
geral, global, quando a gente considera a questão das aulas. O que nós temos é que algumas crianças acabaram sofrendo mais e outras crianças sofrendo um pouco menos com a questão da pandemia. A desigualdade social é um ponto importante para a gente considerar quando a gente vai olhar as aulas à distância. Muitas crianças sem computadores em casa ou tendo que dividir um computador com várias pessoas, e alguns casos de extrema pobreza em que as famílias não tinham nem mesmo acesso ao Wi-Fi ou até mesmo computadores ou dispositivos para as crianças fazerem aula online. Então, nós tivemos um número enorme de evasão escolar. Muitas crianças desistiram da escola porque elas não tinham condições de acessar o conteúdo pedagógico, de acessar a essas aulas. E aí essas crianças, sim, vão sofrer um atraso e algumas, infelizmente, dependendo da condição social em que estão inseridas, talvez nem voltem à escola. E aí vai precisar, sim, de todo um trabalho social, de todo um trabalho motivador, para que se entenda que as crianças precisam, sim, voltar para a escola e que as crianças, até mesmo as crianças mais pobres, ainda precisam um pouco mais desse incentivo e dessa motivação. Então, precisa-se haver todo um projeto, todo um programa que ajude essas crianças a voltarem para as escolas e que as famílias tenham essa consciência da importância da educação na vida delas. Muito bem. Tá, Sônia, mas e agora? Como é que a gente vai fazer com a questão, principalmente aí pós-pandemia? A gente tem a questão da ansiedade para ser considerada, sim. É importante a gente olhar para isso, sim. E olhar para a ansiedade como um comportamento comum do nosso organismo. A gente precisa de alguma ansiedade para sobreviver, porque a ansiedade, ela tem aqui a informação no nosso organismo de alerta. Eu preciso estar em estado de alerta o tempo todo. E esse estado de alerta permite que eu esteja em segurança, ou seja, esse nível de adrenalina no meu corpo diz o quanto eu devo estar disposta e alerta nesse ambiente e, consequentemente, o quanto eu devo lutar ou fugir, ou seja, eu estou em risco ou eu não estou em risco. Esse nível de adrenalina no meu corpo me dá essa informação e, diante dessa informação, eu tenho uma tomada de decisão que pode, inclusive, salvar a minha vida. Muitas mães colocaram perguntas aqui a respeito de: Sônia, mas e se o meu filho não usar a máscara? Se o meu filho não usar o álcool em gel? Se ele ficar falando muito perto do amiguinho? Se ele de repente não cumprir com os protocolos de segurança? Como é que a gente vai fazer? E a gente vai trabalhar aqui aquilo que são pensamentos úteis, aqueles que são pensamentos inúteis, o que a gente chama em terapia cognitivo-comportamental de pensamentos verdes e de pensamentos vermelhos. Quais os cuidados a gente precisa tomar? Quanto mais você disser para a criança que, olha, está tendo risco de contaminação, olha, não vai falar sem máscara, olha o álcool em gel, olha, toma certo cuidado, você precisa passar algumas orientações para a criança. Mas você também precisa tomar um certo cuidado para que essas orientações em grande excesso possam despertar ansiedade na criança e em você. E, consequentemente, a gente pode ter aí algumas complicações com relação à criança e a relação com a escola. Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se sentir recebida nesse espaço. E para isso, os pais precisam controlar a ansiedade com esse excesso de informações que vai para a cabecinha da criança e que, consequentemente, deixa essa criança ansiosa no momento em que já é desconfortável para ela. Volta às aulas pode trazer uma série de desconfortos. A criança pode mudar de sala, a criança pode ter que fazer amizades novas, ela tem professores novos, ela tem uma série nova, ela tem uma nova rotina. Ela saiu das férias, que geralmente de 1 a 2 meses de férias ela tem uma rotina, ela vai precisar se adaptar. Então, a criança já tem um conjunto de comportamentos e de hábitos que vão precisar ser readaptados na vida dela. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de informação que é do adulto, que ele acaba passando para a criança, né, Thelma? Acaba passando para a criança e, consequentemente, a criança, ela acaba trazendo aí alguns sintomas que podem trazer prejuízos para nós. Olha só que interessante. Sônia, mas toda essa ansiedade, ela vai despertar essa ansiedade só na criança ou só na mãe? Não. Quando você tem uma pessoa desestabilizada na família, se é a mãe, se é a criança,
isso consequentemente vai desestabilizar a família inteira. Então, o pai, os irmãos, todo mundo que mora nessa casa. Não é só a família, não é só a criança que está em processo de readaptação. A família toda está em processo de readaptação. As crianças voltam aí para a escola presencialmente. Isso já estava acontecendo no final do ano passado, mas agora as crianças voltam de acordo com o calendário escolar, numa data esperada, para voltar às aulas. Leva a mala, leva a lancheira, leva o material. Todo esse processo de organização gera um certo estresse que, consequentemente, vai estressar toda a família. Então, toda a família precisa estar preparada para esse momento de mais estresse e para esse momento que vai exigir da gente também mais paciência, principalmente com a criança. E não esquecendo aí dos pais de plantões, as tias de plantões, as primas de plantão, que as mães vão precisar da ajuda de vocês em todo esse processo para dar uma força aí para as mães, às vezes para levar, às vezes para buscar, às vezes para alguma coisa que a gente precisa cuidar, né? Hoje mesmo eu fui cuidar da lista de material, tem material, às vezes um uniforme que não serve, ou um uniforme que precisa ser feito algum tipo de reparo. São coisas que as mães vão fazer aí na semana que antecede esse início das aulas. Então, oferecer essa rede de apoio, oferecer essa ajuda para as mães já é uma forma de acolhimento, de repente amenizar um pouco dessa ansiedade nessa família. Ofereçam ajuda para quem estiver podendo aí. Bom, quais são os transtornos comuns e o que a gente vai poder ver mais na nossa sociedade a partir de agora, nesse período pós-pandemia? O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que vocês já devem ter ouvido falar, e que na verdade hoje todo mundo tem um pouco de TOC, que é passar álcool na mão o tempo todo, passa álcool na mão o tempo todo e passa álcool, né, gente? A gente acabou de passar álcool, a gente passa álcool de novo. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado por obsessão, pensar em alguma coisa, e compulsão, fazer alguma coisa compulsivamente sem uma necessidade de fato de fazer aquilo. Como, por exemplo, acabei de higienizar minha mão com álcool, estou higienizando a minha mão com álcool novamente. Ai, Sônia, então meu filho tem um transtorno, ele pode ter de repente um problema? Não, calma. Nenhum comportamento isolado vai trazer como característico o transtorno obsessivo compulsivo. Eu trouxe aqui um exemplo de um sintoma que pode denunciar um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Ai, Sônia, então ficar limpando a mão com álcool o tempo todo não é um transtorno? Não, é um comportamento compulsivo que não necessariamente esteja ligado a um transtorno. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que a gente vai tirar a dúvida disso? Fazendo uma consulta com um especialista, com um profissional que vai fazer um diagnóstico de outros comportamentos que, associados ao comportamento de limpar as mãos o tempo todo, que agora praticamente todo mundo tem, possa denunciar um transtorno obsessivo compulsivo. Sônia, mas por que o toque agora tende a aumentar? Por que a gente tende a ter mais pessoas com toque do que antes? Exatamente por conta dos protocolos de limpeza. Limpar sapato, limpar mão, pulverizar a casa, pulverizar com álcool, limpar o carro. Todos esses são comportamentos que estão se tornando hábito, que provavelmente depois da pandemia a gente tende a normalizar, a gente tende a diminuir um pouco essa frequência. E as crianças, elas vão apresentar esse tipo de comportamento? Sim. Por quê? As crianças tendem a imitar o comportamento do adulto. E se o adulto está o tempo todo higienizando as mãos, provavelmente a criança vai imitar esse comportamento higienizando as mãos o tempo todo também. Ai, Sônia, então um comportamento isolado não necessariamente seja toque. Não, um comportamento isolado não necessariamente seja toque. A gente só vai ter a certeza se é transtorno obsessivo compulsivo ou não depois que a gente tiver uma avaliação diagnóstica de um profissional da área da saúde, provavelmente um psicólogo que esteja aí acompanhando a sua criança, a sua escola, tá? O que mais que a gente pode ter como um transtorno comum é a fobia social, que é o que mais nos preocupa, que é essa coisa do afastamento social, manter distanciamento, não falar tão próximo com as pessoas, esse hábito que nós adotamos mais caseiros, de ficarmos mais quietos em casa. Tudo isso pode trazer uma série de dificuldades para a criança de socialização, mas principalmente dos pais, com esse excesso de preocupação dos contatos sociais da criança com outras crianças, com os professores, com esse equipamento público, esse equipamento coletivo que é a escola. Então, a fobia social também
é um transtorno que acomete tanto crianças quanto adolescentes, também precisa de uma avaliação diagnóstica de um profissional da área da saúde, mas é uma fobia que tende a aparecer com mais frequência no pós-pandemia, exatamente por conta do isolamento social. As pessoas estão com menos contato com pessoas e, consequentemente, dificuldades que poderiam já existir antes da pandemia podem ser acentuadas no pós-pandemia. Por quê? Porque o isolamento social fortaleceu essa questão do distanciamento. Então, a gente precisa prestar atenção e, principalmente, ter as informações a respeito desses diagnósticos para quê? Para procurar ajuda o quanto antes. Eu vou dar um dado assustador para todos vocês aqui, mas importantíssimo. Em torno de 70% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 70% da população mundial vai sofrer algum tipo de transtorno de ansiedade ou de depressão durante a vida. Mas desses 70% da população, pouquíssimas pessoas vão ter acesso a um profissional de saúde, vai ter acesso a um tratamento adequado. E, consequentemente, a falta desse tratamento, principalmente na infância e na adolescência, pode fazer com que esse sujeito arraste esse transtorno mental, esse transtorno de ansiedade por toda a vida. E a pessoa pode ter uma série de dificuldades, tanto com relação à ansiedade quanto com relação à depressão, durante toda a vida, por falta de ajuda, por falta de tratamento adequado. Ai, Sônia, mas a professora lá na escola, ela não vai perceber uma mudança no comportamento do meu filho? Quem convive mais com seu filho é você. Então, a pessoa mais próxima da família, a mãe, o pai, os irmãos, as pessoas que estão mais próximas da criança, são as pessoas mais preparadas para identificar essas mudanças de comportamento. E, consequentemente, essas mudanças de comportamento vão denunciar que alguma coisa está acontecendo com essa criança. E esse alguma coisa está acontecendo com essa criança, pede aí uma avaliação diagnóstica de um profissional especializado para identificar se é ou não tira-teima, para que você procure tratamento quanto antes. O quanto antes você procurar ajuda, o quanto antes você procurar tratamento, mais fácil vai ser para a criança se recuperar, ela vai ter uma orientação. E os pais passam por todo um processo de psicoeducação, que é entender o que é um toque, entender o que é uma fobia social, entender o que é ansiedade, entender o que é depressão, para ajudar a própria criança a fazer o diagnóstico desses sintomas no próprio corpo e, consequentemente, fazer aí, usar os exercícios recomendados em psicoterapia para que essa criança se recupere durante uma crise, por exemplo, de ansiedade, tá? O que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa estar mais atento? Ai, Sônia, eu posso ter um comportamento compulsivo, como, por exemplo, higienizar as minhas mãos com álcool o tempo todo? Posso. Mas isso está me impedindo de ir para a escola? Não, eu levo lá meu álcool gel na mochila, eu limpo as minhas mãos, eu uso máscara e estou indo para a escola, tá tudo bem. Está havendo algum tipo de comprometimento, ou seja, eu não consigo me aproximar das pessoas, ou eu não consigo comer o meu lanche na escola porque eu não consigo colocar as mãos no meu lanche porque eu tenho medo de contaminar o meu lanche, eu não consigo de repente usar as minhas mãos para mais nada porque eu tenho medo de que essas mãos estejam contaminadas. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Eu tenho medo de que isso esteja contaminado. Se há algum tipo de paralisia, se há algum tipo de comprometimento no meu comportamento, eu preciso olhar para isso com muito mais cuidado. Então, limpar as mãos com álcool o tempo todo não é preocupante. Deixar de comer porque as minhas mãos podem estar contaminadas, isso é preocupante. E aí a gente precisa procurar ajuda. Quem são as primeiras pessoas, as melhores pessoas a perceberem essas mudanças de comportamento? Os pais, as pessoas que mais convivem com a criança. A professora pode perceber? Pode, mas ela tem 30 crianças, aproximadamente, dependendo da sala, até mais, para observar. E às vezes você tem aí 2, você tem 1 para acompanhar na tua casa. Então vai ficar mais fácil para você também perceber essas mudanças comportamentais. Faz sentido isso para vocês, né? Então, alguns dos sintomas apresentados pelas crianças. Olha lá.
Distúrbios do sono. Eu durmo demais, ou eu durmo de menos, eu tenho dificuldade para pegar no sono, ou eu corro para a cama do meu pai e da minha mãe porque eu não quero dormir sozinho, ou eu tenho medo de monstros, ou eu de repente posso ter pesadelo, ou eu acordo muito cedo, o horário de acordar é às 6, eu acordo às 4 da manhã com medo de perder a hora da escola, ou eu digo que eu tô com muito calor ou com muito frio, ou eu tô com dor de barriga, ou eu como demais, ou eu não consigo comer. Acontece às vezes da criança antes de sair de manhã para tomar café e não consegue comer, por quê? Porque está ansiosa. Então esse processo de deglutição ele não acontece com normalidade. Sônia, então essa criança está com problema de ansiedade. Calma, não necessariamente. Olha só, essa é uma pergunta interessante. Porque se a criança está apresentando alguns comportamentos de ansiedade nos primeiros dias de aula, isso é absolutamente normal e esperado. Eu não estou conseguindo acenar para todo mundo, mas estou acenando. Isso é absolutamente normal e esperado, tá? O que a gente pode considerar? Se a criança, de repente, não conseguiu tomar café de manhã hoje, porque ela estava muito ansiosa, porque ela tem aula hoje é o primeiro dia de aula, tá tudo bem, tá tudo bem. Sônia, qual é o período de adaptação esperado para a criança? De 3 a 4 meses. Sônia, mas ela vai ficar 3 meses sem tomar café? Provavelmente não. Provavelmente essa criança não vai querer tomar café um dia, talvez 2, talvez na primeira semana ela não queira tomar café, porque ela não está confortável com relação à mudança da rotina, mas você pode esperar que daqui a pouco ela volta a tomar café. Ou você manda um lanche reforçado lá para a hora do lanche, ela vai tomar um lanche reforçado e ela vai tomar o cafezinho dela. Tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente quer que a criança, que ela já se enquadre nesse sistema, nessa rotina, de uma hora para outra. E a criança precisa de um tempo para ir se adaptando. Assim como a gente também vai precisar de um tempo para ir se adaptando. Meu filho, por exemplo, estuda de manhã. Então, provavelmente eu vou acordar durante a noite com medo de ter perdido a hora, porque acordei, né? Vou acordar mais cedo para levá-lo para a escola. Então, será que eu estou no horário? Então, nos primeiros dias, a gente sempre vai ter uma certa ansiedade, tá, Camila? Coloca aqui a sua dúvida com relação aos seus filhos para te ajudar. Você sempre vai ter uma dúvida, você sempre vai ter uma certa ansiedade, você sempre vai ter um certo medo. Então, principalmente nessa primeira semana, a gente vai precisar ter um pouco mais de paciência, porque a gente vai precisar fazer uma série de ajustes. O que você vai voltar a comer? O que essa criança vai comer? Quanto que ela vai comer? Né? Então, às vezes a mãe fica com medo. Vai para a escola, vai ficar com fome. Calma, a gente vai dar um tempo para ela vai aos poucos se acostumando, ela vai se adaptando. E essa pressa, essa ansiedade dos pais acaba deixando a criança ansiosa. Sim, gente, desculpa, não queria falar, vou falar, não tem jeito, né? Mas a criança, ela acaba sofrendo com a ansiedade dos pais. E aí a gente precisa olhar para os estilos parentais. A gente tem os estilos parentais: o negligente, o autoritário, o participativo e o superprotetor. E olha que interessante, quando eu fui fazer uma pesquisa, o que as pesquisas mostraram é que os pais superprotetores são os pais que mais deixam as crianças ansiosas, principalmente nesse período de volta às aulas. E por quê? Porque o pai superprotetor, ele acaba fazendo pela criança tudo aquilo que a criança tem condição de fazer. Ele quer super proteger a criança de tudo e que, consequentemente, com essa super proteção, ele acaba tirando a autonomia da criança. E tirar a autonomia da criança pode deixar a criança ansiosa. Por quê? Porque ela vai para a escola para ficar sozinha, longe do olhar do pai e da mãe. E, consequentemente, ela vai ter que tomar uma série de iniciativas sem a supervisão dos pais. Se os pais estão ali o tempo todo em cima dela, dizendo que ela não tem condição de fazer o que ela precisa fazer por ela, a gente pode sim despertar uma série de sintomas ansiosos na criança. Foi feita uma pesquisa com 900 mães na Noruega com relação à ansiedade e eles investigaram se a ansiedade das mães pode afetar o comportamento das crianças. E adivinham qual foi o resultado da pesquisa? O que vocês acham? Positivo ou negativo? Positivo, super positivo. A ansiedade das mães acaba afetando a ansiedade das crianças. Para aí, Sônia, então
Eu vou ter que cuidar primeiro da minha ansiedade para depois ajudar os meus filhos? Sim, com certeza. Dicas importantes. Anotei aqui para vocês. Evitem ficar assistindo os noticiários na frente das crianças. Isso pode gerar uma ansiedade em você e pode gerar uma ansiedade na criança também. Evita ficar compartilhando notícias com a criança sobre a Covid, sobre a pandemia, sobre o perigo que tem por aí. Algumas crianças acabam desenvolvendo todos esses sintomas, todas essas preocupações naturalmente. Algumas crianças são mais ansiosas do que as outras. Algumas crianças são mais preocupadas do que as outras. Então, evitem ficar assistindo os noticiários na frente das crianças. E aí teve uma mãe que colocou um comentário, eu não sei se ela tá aqui na live hoje, mas ela colocou assim: eu tenho medo de que a minha filha volte às aulas e ela vai chorar. Eu tenho certeza que ela vai chorar. Olha a fala dessa mãe. Eu tenho certeza que ela vai chorar. E, consequentemente, se você está dizendo que a sua filha vai chorar, ela vai chorar. Porque você está esperando que ela chore. E, consequentemente, inconscientemente, você vai fazer uma série de coisas que essa criança vai sim ter vontade de chorar. Tudo bem, Léo, meu lindo? Como é que você tá, gente? Aluno aqui. Ei, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Amo também. Saudades, lindo. Travou? Pra mim tá fluindo. Tá fluindo aí pra vocês? Bom, vamos lá. Fiquei emocionada agora que apareceu aluno aqui que me faz bater o coração. Bom, o que mais a criança pode apresentar que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção? Tremores, transpiração, às vezes a criança transpira a mão, transpira debaixo do braço, falta de ar, né? E a Angelina, compartilha aqui comigo. Angelina, gente, ela foi coordenadora de uma creche que eu fiz um trabalho, né, Angelina? O chá de psicologia das mães, a escola de mães e pais começou lá, hein, Angelina? Começou tudo com a Angelina, na escola de mães e pais, o chá das mães. Tudo bem, Leandro? Obrigada. Tá normal aí? Beleza. Então, os tremores, o choro, a falta de ar, tudo isso pode acontecer nesse período de adaptação. Com as crianças piquititinhas, até os 4, 5 anos de idade, Angelina, conta aí um pouquinho do que a gente faz com a adaptação de 3 a 4 meses. A gente vai fazendo aos poucos, os pais vão entrando com as crianças, existe uma sala de adaptação, a criança fica umas 4, 3 horinhas, depois ela fica mais horas, as mães ficam ali por perto, existe todo um trabalho. Com as crianças maiores, já não tem como a escola fazer todo esse trabalho de adaptação, até porque a escola nem tem espaço para isso. E, consequentemente, os pais precisam fazer a parte deles, que é preparar as crianças para esse processo de readaptação. Coisas que os pais fazem que, de repente, não ajuda muito. Você vai ficar com saudade da mamãe? Você vai ficar com saudade da mãe? Olha, daqui a 2 dias você tem aula. Suas aulas já vão começar na quinta-feira. Você está preparado? Vai ter sala nova, vai ter amigo novo, vai ter professora nova. Você precisa olhar como é que o seu filho reage a esse tipo de comentário. Algumas crianças lidam com isso de uma maneira muito natural. Que legal, eu vou preparar meu estojo, eu vou preparar meu lápis, eu quero voltar para a escola. E outras crianças não. Outras crianças tendem a lidar com isso de uma maneira um pouco mais tensa, ou de repente não querem nem pensar que quinta-feira vai ter aula. Então é importante você conhecer muito bem o teu filho, para que você entenda, tenha esse termômetro do que é que você pode dizer para o teu filho, para que ele se sinta mais ou menos seguro nesse retorno às aulas. E aí você vai aos poucos ajudando a criança e medindo com ela como é que ela está se sentindo diante a isso. Tá, Sônia, mas o que a gente faz com tudo isso, então, né? Se a criança, de repente, está apresentando algum transtorno, ela está apresentando tremor, ela está apresentando a primeira coisa, você vai começar a observar e vai começar a notar qual é a frequência desses comportamentos. Como eu disse, não está conseguindo tomar café na primeira semana de volta às aulas, está tudo bem. Passou mais de uma semana, você começa a observar e anotar. É só isso que está acontecendo? Não, ele transpira antes de entrar na escola, ele chega da escola triste, ele se tranca no quarto. São todos comportamentos que precisam ser anotados e avaliados. E junto com a escola, de repente, você possa pensar no processo de adaptação que possa ajudar a criança. Então, as escolas já têm, acho muito bacana, um processo de acolhimento com os alunos novos, que é
Olha, você vai ser o coleguinha anjo da Sônia, que é a aluna nova. Então, o coleguinha anjo, ele se aproxima da Sônia, ele bate papo com ela, ele convida ela para o lanche. Tem todo um sistema de acolhimento que ajuda essa criança nova a ser integrada na escola. Eu acho isso muito lindo, muito fofo. Nem todas as escolas têm esses processos de adaptação. Então, é importante que você observe se seu filho está sofrendo com isso e principalmente compartilhe com a escola. Além disso, junto com a coordenadora, junto com a professora, se esses sintomas continuarem a aparecer, continuar a persistir, aí vocês vão precisar procurar uma ajuda profissional para buscar uma orientação psicoterapêutica para ajudar essa criança a lidar com isso. Mas a gente pode fazer algumas coisas ainda para essa criança? Sim. Primeira coisa que a gente precisa cuidar da rotina, do planejamento desse primeiro dia de aula, dessa primeira semana. Como que a gente vai fazer isso? Uniforme, lanche, mochila, despertador, refeições, tudo preparado um dia antes. Tá tudo prontinho, tudo certinho, tudo bonitinho. Os horários, ali se precisar, você pode até colocar o despertador para despertar em determinados momentos. E você vai planejar o minuto a minuto do que vai acontecer nesse dia, considerando que imprevistos vão acontecer, porque a gente está se readaptando. Então, colocar um tempo com um pouco mais de folga. Se são 30 minutos antes de sair, nessa primeira semana, coloca 40 minutos. Evite correr, evite sair apressadamente, porque a pressa também é um comportamento, gera também um comportamento de ansiedade. Você se atrapalha, o elevador não chega, a criança não sabe amarrar o sapato, ou amarra o sapato errado, ou não sabe onde está o sapato. Vários imprevistos podem acontecer. Então é importante que você tenha essa gordurinha de tempo saindo um pouco mais cedo, para vocês conseguirem sair com calma, sem pressa. E aí é importante que você cuide desse trajeto. Se você vai de carro, tenta de repente, se você pode levar o cachorro junto. Hoje o cachorro vai levar você na escola também. Coloca uma música divertida, uma música animada. Não, ele não gosta de música, então não coloca música. Cada criança funciona de um jeito. Vai apreciando o caminho, vai apreciando a paisagem, vai cantando, porque algumas mães dizem assim: olha, chegando lá você não vai chorar, né? E aí, consequentemente, a gente está dando uma informação para a criança. Chegando lá, chora, presta atenção. Chegando lá, você pode chorar. E a criança, de repente, pode entender essa informação como uma informação de que, chegando lá, eu devo chorar, eu posso escandalizar. Então, evita tocar nesse assunto. O ideal é você distrair as crianças. Então, quem tiver papel e caneta, fica aqui a minha dica preciosa para vocês. Nós, tanto adultos quanto crianças, e você pode ensinar isso para as crianças. Claro que para as crianças aí maiores, 6, 7 anos, que já têm essa capacidade cognitiva mais amadurecida, nós temos a capacidade de escolher os nossos pensamentos. Para as crianças que não têm essa capacidade cognitiva de entendimento, você não precisa explicar toda essa teoria que eu vou explicar agora, mas você pode ensinar a técnica para ela. E eu vou ensinar algumas técnicas aqui para vocês. É a técnica dos pensamentos verdes e dos pensamentos vermelhos. A gente chama de pensamentos úteis e de pensamentos inúteis. Quais são os pensamentos verdes? São aqueles que me deixam tranquila, que me deixam segura, que me fazem me sentir bem, confortável para ir para a escola, que me trazem uma sensação de bem-estar, que me encorajam, que me fortalecem. São os pensamentos úteis. E os pensamentos vermelhos, ao contrário dos pensamentos verdes, são pensamentos que vão despertar em mim ansiedade, que vão me deixar com medo, que vão me deixar assustados, que podem até me impedir de realizar uma determinada ação, como, por exemplo, querer ir para a escola. Então, a gente precisa olhar para a força desses pensamentos e como se a gente tivesse uma lanterninha. Eu gosto de fazer essa analogia com os pacientes. Imagina que você tivesse uma lanterninha e que com essa lanterna você pudesse escolher esses pensamentos. Se eu estou focado num bosque, eu vou ver um bosque, eu vou ver arbustos. Se eu focar a minha lanterna no céu, eu vou enxergar o céu. E nós temos essa capacidade, que é de escolher os nossos pensamentos. Então, eu, como adulta da situação, preciso olhar para os pensamentos que estão me deixando ansiosa. Quais são os pensamentos? Meu filho vai ficar com fome, meu filho pode se contaminar,
ele não vai conseguir usar a máscara, ele não vai usar o álcool no horário adequado para limpar as mãos, ele vai falar muito próximo dos outros amiguinhos. Muitas coisas ruins podem acontecer. Aqui eu trouxe uma coleção de pensamentos vermelhos para vocês. São pensamentos que não me ajudam, que vão fazer com que eu não tenha vontade de levar o meu filho para a escola. Eu vou querer prender o meu filho em casa, deixar o meu filho em casa. E, consequentemente, isso não vai ser bom nem para mim e nem para o meu filho. Sônia, como é que eu posso substituir esses pensamentos vermelhos por pensamentos verdes? Os pensamentos verdes são os pensamentos que vão me encorajar. Vai dar tudo certo, a professora está devidamente orientada, os inspetores vão cuidar da segurança, o meu filho já está acostumado a usar máscara e álcool gel, ele está vacinado, vai dar tudo certo, ele vai para a escola, ele vai aprender e vai dar tudo certo, estamos todos em segurança. Pensamentos verdes, pensamentos que me fortalecem. Sônia, mas como é que eu ajudo a criança a fazer esse tipo de coisa? Você pode ajudar a criança a escolher esses pensamentos, pensando que ela vai se divertir, que ela vai encontrar amigos, que ela vai aprender coisas novas e que vai dar tudo certo nessa escola nova. O que o pai e a mãe precisam tomar cuidado? A gente já levou a criança com todo o tempo do mundo, com uns 10 minutos a mais, a gente já fez todo o percurso com calma, entregou a criança, deixou a criança na escola, beijo, tchau, até mais tarde. Evita despedidas muito alongadas, muito acaloradas. Se a Angelina ainda estiver por aí, principalmente em creche, meu primeiro emprego foi com crianças de 3 a 4 anos de idade. Às vezes as mães deixavam as crianças e iam para o canto para chorar. Porque às vezes a criança diz, tchau mãe, até mais tarde. E a mãe fica chateada, ela se sente desprezada, porque ela acha que de repente a criança não vai ficar com saudade dela. E aí a mãe vai pro cantinho chorar. E tá tudo bem. A mãe pode chorar, ela pode sentir culpa. Vários estudos comprovam que as mulheres se sentem muito culpadas de deixar as crianças na escola, principalmente os pequenininhos. Mas esse primeiro dia de aula é um dia que sempre faz o coração de uma mãe bater mais forte. Eu falo por experiência própria. O Vinícius vai para a 8ª série, quinta-feira é o primeiro dia de aula dele, eu faço questão de levá-lo e vai ser um dia diferente, porque é o primeiro dia de aula da 8ª série. Todos os primeiros dias de aula são dias que estremecem o coração da gente e, consequentemente, a gente vai ter que se preparar para isso, porque é a vida. Eles estão crescendo e, consequentemente, a gente vai ter que dar esse espaço para que eles consigam construir toda essa autonomia. E é importante falar que, principalmente quando a gente tem muita dificuldade de se separar da criança, a criança sente isso. Existe um psicanalista chamado Bowlby e ele diz que nós temos aí a teoria do apego, e essa teoria do apego faz com que nós, de repente, olhemos para essa criança como uma extensão da mãe, uma extensão de nós mesmos. E a criança acaba entendendo isso. E a gente chama isso de ansiedade, de angústia de separação. Há esse medo de se desvincular da criança. Isso não é saudável nem para a mãe e nem para a criança, porque isso pode gerar entre eles o que a gente chama de dependência afetiva. E, consequentemente, isso pode gerar uma série de questões, aí tanto para a criança quanto para as mães, mas a gente precisa pensar que as mães são o adulto da história e que as crianças são as pessoas que dependem dessa maturidade das mães para que essas crianças consigam caminhar com independência. Então, quando há essa dificuldade de se separar, quando há muito sofrimento em deixar uma criança na escola, ou quando a criança começa a apresentar sintomas mais sérios de não conseguir ficar longe da mãe ou de uma cuidadora, mas geralmente é a mãe, a gente precisa olhar para isso como uma angústia de separação. Ah, Sônia, mas a criança não quer se desgrudar da mãe, ela está muito colada na mãe. Toda criança vai sofrer alguma angústia de separação na vida. Ela só não pode estar impedida de ir para a escola, ou a mãe não pode estar impedida de trabalhar, de viver a vida, de deixar a criança na escola, porque ela tem medo, porque ela sofre com essa angústia, porque ela sofre com essa ansiedade de separação. Mais uma vez, um profissional da área da saúde tem plena condição de fazer uma análise disso. Mas, Sônia, então o que você está dizendo, mais uma vez? Que os pais precisam se olhar, que as mães precisam se olhar? Sim, mais uma vez,
as mães precisam se olhar, porque se a ansiedade está sendo despertada na criança, sim, isso tende a começar no adulto. A criança não pode despertar a ansiedade por si só? Pode. Existem várias questões que podem tornar essa separação, esse período de volta às aulas, esse período de adaptação mais difícil para uma criança. Então, por exemplo, mudanças de escola o tempo todo. Eu mudo de escola. Posso ter ansiedade de separação, ansiedade de adaptação? Posso. Os pais se separaram. Pode haver uma dificuldade de adaptação? Pode. Existem questões específicas que podem facilitar ou que podem dificultar o processo de adaptação de uma criança. E aí, cada caso vai denunciar, vai dizer para a gente quais são os caminhos que a gente deve tomar. E é claro que, mais uma vez, os pais precisam ter essa atenção para conseguir dar esse suporte necessário para a criança, tá? Bom, o que os pais precisam fazer, né? Precisam confiar na escola, como eu disse anteriormente, porque a escola está aí preparada para oferecer esse suporte de segurança para as crianças e dar autonomia para a criança, né? Se de repente a criança disser, mas se a minha barriga doer, o que eu faço? Você fala com a professora. E se eu tiver isso, você pede ajuda. E se eu quiser, você tem orientação. Você vai dando autonomia para a criança resolver aí o que ela possa chamar de problemas ou de questões que ela possa encontrar no dia a dia dela. Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma pergunta? Estou falando muito rápido, vai me direcionando aqui, tá? Bom, o que a gente também pode ajudar com a criança? Deixa eu ver o que mais tenho para contar aqui para vocês, né? Como é que a gente também pode ajudar a criança que de repente possa apresentar aí alguma questão com ansiedade ou com a adaptação? Existem vários estudos e várias propostas em psicologia para que a gente ajude uma pessoa ansiosa a lidar melhor com a sua ansiedade. As mães adultas, elas podem inclusive investir em práticas esportivas, psicoterapia e práticas de relaxamento. Uma das técnicas que a gente investe para relaxamento, principalmente para controle de ansiedade, é a técnica da respiração diafragmática. Se você fizer uma pesquisa aí no YouTube de respiração diafragmática, você vai encontrar isso com facilidade e você pode adotar esse exercício como uma prática de prevenção e também de controle de ansiedade. Sônia, mas todo transtorno de ansiedade precisa de tratamento medicamentoso? Nem todo. Você pode ter quadros aleatórios de ansiedade, você pode ter uma crise aqui e ali de ansiedade, ou você pode estar paralisada por uma condição de ansiedade que pode ser patológica ou não, e mais uma vez um profissional da área da saúde pode te ajudar. Legal. Bom, e a criança, como é que a gente pode ajudar? Além de toda a preparação da rotina, do planejamento desse primeiro dia de aula, de desviar o pensamento da criança, de repente, com uma coisa que ela não esteja pensando que seja a chegada na escola, ouvir uma música, ver o cachorro, usar até os jogos eletrônicos, de repente, para distrair a criança nesse momento, também pode ajudar. A gente pode ajudar a criança a fazer a respiração, que é cheira a flor e sopra a vela. Imagina uma florzinha, cheira a flor e sopra a vela. Cheira a flor e sopra a vela. É uma técnica de respiração utilizada que funciona muito. Uma outra questão que você pode usar é que você pode dar uma espécie de amuletinho, alguma coisa que possa representar para a criança, alguma coisa que possa dar sorte ou que possa dar coragem para ela. Isso também funciona. Existe um método chamado método Friends, que é um método de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, da professora Paula, que ela ensina a gente a usar esses amuletos como fortalecedor e como um encontro, ajudando a criança a encontrar a coragem. Então, com meu filho, às vezes eu uso, que ele deve chamar os Thundercats ou qualquer outro personagem aí que ele conhece, os Thundercats são da nossa época, e encorajar ali, usar uma espada do Lion, chamando a coragem, que essa coragem dê força para ele enfrentar, de repente, a apresentação em um trabalho, ou o primeiro dia na sala de aula, ou algum outro desafio que ele tenha que enfrentar na vida dele. Então, é importante que os pais usem a criatividade e que, junto com essa criatividade, consigam contar histórias que ajudem a criança a imaginar coisas positivas, que a criança possa até sorrir e, de repente, esquecer desse momento tenso que é a ansiedade.
Uma outra técnica interessante é pensar, de repente, num lugar ideal ou num lugar que a criança gostaria de estar. Pode ser uma praia, pode ser a casa da avó, pode ser o quarto, pode ser a lua, onde ela quiser. Mas se imaginar estar em um lugar tranquilo e deserto, um lugar da calma, também pode ajudar a criança a enfrentar esse momento que pode ser desafiador tanto para ela quanto para nós. Nós vamos precisar de um arsenal de ferramentas criativas para ajudar a criança a lidar com esse momento que é difícil para ela e às vezes é tão difícil quanto para os pais e que nós precisamos nos preparar e nos fortalecer para dar esse suporte aí para as crianças. Então é importante que você conheça o teu filho, conheça as limitações da criança e vá fazendo esse teste do que funciona e do que não funciona. Para essa primeira semana de aula, muita paciência, muita meditação, muito exercício físico de repente, para que você consiga lidar com isso com toda a calma do mundo. O seu filho vai precisar muito mais da sua atenção e muito mais da sua compreensão nesse momento. Em momento algum a gente deve dizer para a criança que isso é besteira, que ela não precisa ter medo, que é só um dia de aula e que vai dar tudo certo. Importante que a criança se sinta acolhida, não esquece disso, tá? Então vamos lá. A gente falou da técnica dos pensamentos verdes e vermelhos. E quando é que a gente deve procurar ajuda profissional? Toda vez que você tiver dúvida, que a sua filha, que seu filho estiver apresentando dificuldades mais profundas de adaptação na escola, você precisa pedir ajuda o quanto antes, porque se a criança não apresentar nenhum sintoma, nenhum diagnóstico mais sério, melhor. Mas se ela tiver um diagnóstico aí de ansiedade, de toque ou de fobia social, sim, enquanto ela tiver ajuda, se ela tiver essa ajuda o quanto antes, isso vai ser bom, isso vai ser bacana para todo mundo, tá bom? Bom, a gente vai encerrando aqui a nossa live sobre volta às aulas. Eu conto com a participação de vocês aí nos comentários, trazendo também as dúvidas pertinentes, ou como é que foi, ou como é que vai ser aí essa primeira semana de volta às aulas para vocês. Compartilhem aqui comigo, porque isso pode ajudar também outras mães. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês nessa live. Tá acontecendo o desafio dos 21 dias de conexão com seu filho. A gente já tá no 13º, 14º dia de desafio. Tá no Telegram, também tá no YouTube. Os vídeos estão lá com exercícios interessantes que podem ajudar você a se conectar de uma maneira muito mais positiva com seu filho. Quero agradecer do fundo do coração a participação de vocês. Quem tá chegando aqui no finalzinho, a live vai ficar salva aqui no feed, então vocês podem assistir, podem compartilhar, podem comentar sempre que vocês quiserem, tá bom? Gente, um beijo grande, uma ótima noite aí para vocês e boa volta às aulas. Amanhã aqui em São Paulo é feriado, mas boa volta às aulas a vocês. Um beijo, até a próxima, até!